Obrigada, doutor, por mais uma vez nos prestigiar com seus conhecimentos. Você está bem? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. É um prazer também. Doutor, é verdade que conforme a nossa vida vai aumentando, né, e a idade vai chegando, a gente vai tendo a imunidade mais baixa ou não? Verdade, verdadeiríssimo. Isso tem um nome, inclusive, chama imunossenescência. Como? Imunossenescência. Imuno de imunidade, senescência de velhice. Certo. Então, é uma queda natural que acontece com o processo de envelhecimento nas nossas questões, nas nossas defesas orgânicas do organismo, Tem uma idade específica? precipitando o indivíduo ficar mais vulnerável a infecções. Normalmente, isso ocorre mais nitidamente depois dos 60 anos. Por que eu fiz essa pergunta já de imediato? Bom, ligação está aberta. Eu quero ouvir você, tá bom? Não só deixa a perguntinha, não. Liga e conversa ao vivo com a gente. 3315-1390. O assunto agora com o Dr. José Roberto, que é geriatra, é a respeito das infecções. Que a idade, não digo só a idade, porque, por exemplo, o assunto é herpes zoster, sabe? Herpes. Então, é uma infecção causada por um vírus. E esse vírus diz que é o mesmo agente da catapora, é verdade? Corretíssimo novamente. E diz também que esse vírus, que é o mesmo agente da catapora, se a pessoa já teve catapora, o vírus fica ali adormecido e daí pode ser que um dia, e mais especificamente falando, numa certa idade, ele se reativa em forma de herpes. Ou seja, quanto mais idade, mais chance a gente tem de ter uma herpes também? Exatamente, Lu. As informações são perfeitas que você colocou, exatamente isso. Ele fica latente, né? Então, nós temos uma catapora quando criança, né? Que é a varicela. O vírus, como você disse, é a varicela zoster. Ele é da mesma família do herpes labial, do herpes genital, mas é um outro vírus. Certo. Mas é da mesma família. Tá certo? E ele fica latente no nervo. Latente significa vivo. Mas quietinho. Quietinho. Aí a nossa imunidade consegue contrabalancear isso. E conforme a gente vai envelhecendo, a imunidade vai caindo, como a gente falou agora há pouco, e aí favorece o aparecimento desse vírus, a reinfecção desse vírus. Então, na verdade, nós falamos que o herpes zoster é uma doença do idoso. Quando não acontece no idoso, por exemplo, acontece no paciente mais jovem, nós temos que tentar achar uma doença imunossupressora, que a gente fala. Que o é HIV, o câncer, por exemplo, a AIDS, o câncer, que é uma doença que aparece, que dá baixa imunidade e pode acontecer o herpes zoster no indivíduo mais jovem. Mas no idoso, a gente nem procura uma causa dessa. Então, para você que está em casa, que teve um parente que teve o herpes zoster já com 70, 80 anos, não precisa apavorar. Não significa que seu pai tem câncer. Entendi. Isso faz parte do envelhecimento normal. Herpes zoster é uma doença de idoso. Agora, essa foto que a gente está vendo, doutor, é uma herpes zoster. Eu digo pequena, né? Essa é muito branda. Né? Comparado com alguns casos que a gente, porventura, vê na internet, são todas fotos de internet, tá, gente? Isso daqui, quando a gente avalia, olhando, como o doutor falou, não precisamos nos preocupar achando que isso pode matar a pessoa que está com a imunidade baixa, no caso, um idoso. No idoso não, essa foto parece de um jovem, né? A gente olhando ela, me parece de um jovem, né? Até pelas questões da pele, que não parece uma pele envelhecida. Mas o herpes zoster, na verdade, é uma doença muito interessante. Quem já teve ou já teve um parente vai saber do que eu estou falando. Ela é uma doença que, como ela comete o nervo, ela sempre vai até a metade do corpo e para. Então, o paciente começa a ter uma lesão na coluna, aqui começa na coluna, e ele vem até o meio do corpo e a lesão para exatamente aqui no meio do corpo. Por quê? Porque o outro nervo que vem do outro lado. Então, ele está cometendo só este nervo. Então, mas daí é a pele que mostra... Isso, a pele que mostra a lesão. Normalmente, até antes do começo da lesão, existe um quadro doloroso muito intenso, tá certo? E o grande problema do herpes zoster, na sua imensa maioria, não é a ferida, não é a lesão na pele. O que é, então? O grande problema é a neurite pós-herpética, é a dor que fica depois que cicatriza as lesões. Então, o paciente começa com um quadro doloroso muito intenso, e como é uma lesão no nervo, a lesão de nervo é muito dolorosa. E aí o paciente fica com uma dor, pode ficar com essa dor para o resto da vida. Mesmo se tratar, se curar. Tem cura, aliás? Isso tudo? Então, essa é uma grande questão. Quanto mais cedo tratar, né, a lesão, menos chance a gente tem de ter a neurite pós-herpética. Então, tem perigo de morte por causa dessa ferida? Na sua imensa maioria, não. Pode ser que a gente tenha uma infecção secundária, ou seja, uma bactéria, porque a pele ficou vulnerável, fez uma porta de entrada, né, tá certo? Olha lá.
uma lesão bem tranquilinha, bem sossegada. Eu teria no consultório alguns pacientes com lesões muito piores. Entendi. Né? Tá certo? Então, pode fazer uma porta de entrada e fazer uma infecção secundária por bactéria. Mas essa ferida normalmente vai desaparecer e o paciente, não normalmente quando o quadro é brando, que nem esse, mas ele fica com uma lesão, né, no nervo, uma dor que chama neurite pós-herpética, que é uma dor bastante intensa e incomoda a qualidade de vida do paciente. Doutor José, a gente mostrou uma foto agora há pouco da herpes zoster no pé. E agora uma foto, ela aqui na região da barriga, né? Do ladinho na cintura. Eu andei pesquisando a respeito e vi que a maioria dos casos se dá no tronco. Exatamente. Por quê? No pé, aliás, eu nunca vi uma lesão em pé. Né? Em tronco é muito frequente e pode acometer o nervo trigêmeo. Aliás, é um nervo no rosto, né? Que a gente tem os ramos do trigêmeo. Né? E normalmente a dor na neurite pós-herpética do trigêmeo é muito dolorosa. O paciente começa a ter dor, por exemplo, para mastigar depois. Incomoda até a mastigação, porque a dor do trigêmeo é muito importante. Mas o tronco, sem dúvida nenhuma, é o local mais comum. Por isso que eu até mostrei que a lesão vem lá de trás e para aqui no meio. É muito interessante. Por que acontece isso? A imunidade está baixa. Ok, mas esse é um vírus no ar. Uma pessoa que está com herpes zoster, ela pode passar para outra também? Pode até passar. No momento de ferida, né, no momento da lesão, pode até ser transmissível, né? No momento de vesículas, né? Que a gente chama de vesículas. Mas, normalmente, a gente já tem esse vírus, como foi colocado lá na frente, você colocou atrás, na apresentação, que esse paciente já tem a lesão, que é lá da catapora, e esse vírus ficou latente. Dificilmente é uma primo-infecção, que a gente fala, que é uma infecção inicial, tá certo? Normalmente, esse paciente fica vulnerável a um desenvolvimento por causa da idade. E a gente tem uma foto também de uma criancinha, né? O doutor José Roberto é geriatra, mas a gente começa a tratar a velhice a partir do momento que a gente nasce, né, doutor? No caso dessa criança aí, é uma cataporinha. Então, aí não é o herpes zoster, é o primeiro episódio, aí a varicela ou a catapora, chamada catapora, tá certo? E aí não tem nada a ver com o herpes zoster. Essa criancinha, quando envelhecer, pode ser que desenvolva o herpes zoster, se não for vacinada. Se não for vacinada contra catapora? Contra a varicela zoster. Hoje nós temos uma vacina muito interessante. Então, recentemente, nós temos no mercado uma vacina que é recomendável, inclusive, pelas sociedades de geriatria no mundo todo, né? A partir dos 50 anos, mais evidentemente a partir dos 60 anos, né? A vacinação diminui o risco de desenvolver a varicela zoster e o risco de ter uma dor da neurite pós-herpética. Então, se eu tive catapora quando eu fui criança, a chance de eu ter uma herpes zoster hoje é muito maior se minha imunidade estiver baixa. Isso. Quando você envelhecer, Lu, a sua chance vai aumentar bastante. Menino, mas eu tenho umas filhas de catapora, umas marcas. Acho que a maioria das crianças teve catapora, né? Antigamente, na nossa época, acho que praticamente todo mundo. Os pediatras podem dizer melhor essa estatística, mas eu acredito que sim. Tem que vacinar, então. Vale a pena, faz parte do calendário, né? No calendário da geriatria, né? É uma das vacinas recomendáveis. Como a gente pode discutir em outro programa, as vacinas no idoso, como pneumonia e tudo mais, né? Mas é das vacinas que faz parte do programa de calendário da vacina vacinal do idoso. Então não é só criança que recebe vacina. Por isso que tem que vacinar, minha gente. Vacina aí todo ano, né? Toma sua dose de vacina. Quem que ligou, Fefe? A Cresta. Um beijo para você. Tem 55 anos e tem herpes faz 8 anos. Ela diz que é na região das costas, perto do bumbum. Diz que dói demais. Quer saber qual é o tratamento? A vacina faz o quê? Ela previne ou ela trata? Não, ela vai prevenir. Prevenir, né? Que manifeste. Provavelmente é Cresta, né? Ela está nos ouvindo. Provavelmente ela continua, não tem mais a lesão, talvez. Né? Então, pode ser que ela tenha uma recidiva da lesão, mas no normal a lesão não tem mais a lesão e ela fica com essa dor, né? E a gente tem que tratar o quadro doloroso. Nós temos medicações hoje bacanas, né? Interessantes do ponto de vista dolorosos para analgesia desse quadro, né? Então ela precisa procurar uma ajuda para tratar, porque ninguém merece viver com essa dor. Nós temos que, na maioria, resolver a dor ou amenizar. A chatice é ter que tomar remédio. Doutor, como é que faz então para evitar que se manifeste esse vírus? Só com vacinação.
Só com Não vacinação. tem uma outra forma. Nós não temos uma forma de aumentar a nossa imunidade, a não ser através da atividade física, que a gente diminui a chance, né? Porque o nosso sistema imunológico melhora com o exercício físico, mas em regra geral nós não temos uma coisa a não ser a vacina, algo que não seja a vacina para resolver aparecimento do herpes zoster. Você escutou o que o Dr. José falou? Que o nosso sistema imunológico fica mais forte com o exercício físico. É importante. Nosso músculo, nosso coração e nosso sistema imunológico. Viu? Você tá fugindo ainda, né? De pegar seu tênis aí, colocar um shortinho, dar uma caminhada. Né, doutor? Não fuja do compromisso. Não fuja do compromisso. Quero te agradecer, viu, doutor José? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E a terça que vem. Até, uma ótima semana. Terça, obrigada. Terça, hein, gente? Grava aí. Toda terça o doutor José tá aqui, tá bom?